Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida e amada TV Mundo Maior. É começo de 2018. É momento de replanejar a nossa vida. É momento de começarmos a perceber o que a doutrina espírita traz de luz para os nossos corações. É isso que nós vamos tentar conversar no programa de hoje. Não é mesmo, André Luiz? Alegria em podermos, em mais uma ocasião, iniciarmos o programa ABC do Espiritismo, primeiro programa de 2018, rogando a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre amado, que possa dar tanto a você que nos acompanha, quanto a nós que apresentamos saúde, paz, ou se não tivermos saúde, coragem para encararmos as dificuldades de uma doença, de uma dor, de uma dificuldade, mas que possamos estar firmes no ideal cristão, toda semana, com uma mensagem renovadora, consoladora, uma proposta de alegria para repensarmos na vida e nos caminhos que estamos seguindo. E hoje nós vamos falar um pouquinho duração das penas futuras. Antes, gostaríamos de relembrar que a TV Mundo Maior precisa da sua ajuda. Entra no site tvmundomaior.com.br e lá você tem o passo a passo de como ajudar a manter a TV no ar e a Rádio Boa Nova no ar. Precisamos da sua ajuda. Questão 1003. Kardec questiona: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Resposta: Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Nós poderíamos responder com a primeira epístola de Paulo, quando Paulo diz: o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Ou seja, não é um capricho de Deus, como muitos imaginam que Deus nos abandonou. É porque nós gostamos de fazer papel de vítima. Nós não somos vítimas. Nós somos algozes de ontem, colhendo hoje. Plantamos espinhos ontem, estamos colhendo espinhos hoje. Há um planejamento em tudo isso. Então nós temos que entender que Deus não é caprichoso de ser um ser que nós usamos uma palavra na atualidade, masoquista. Deus gosta de ver as pessoas sofrerem. Nós não somos masoquistas e muito menos Deus. O nosso sofrimento tem uma causa. E é por isso que nós temos que nos preparar a nossa mente, porque toda vez que a dor bate à porta de nossa casa, nós sabemos que é uma colheita e que eu tenho que estar preparado. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós vamos ver que 4 são os tipos mais comuns de sofrimento, que é a miséria, as decepções, a perda de ente querido e as doenças, que são quando bate a porta de nossa casa. E o modo de lidarmos com ela, ou com elas, é que se torna um desafio. Porque o mesmo Allan Kardec coloca para todos nós um título muito interessante em O Evangelho segundo o Espiritismo: Bem e Mal Sofrer. O sofrimento não é exclusivo meu, não é exclusivo do Sérgio, não é exclusivo teu. Todos nós sofremos, todos nós padecemos, seja de um relacionamento, seja lidando com as nossas próprias dificuldades emocionais, espirituais, sentimentais, seja o modo que nós encaramos aquele companheiro difícil no trabalho, aquele chefe irresponsável, intransigente, sem educação, ou aquele funcionário indisciplinado. Então nós vemos que a dificuldade, ela não é exclusiva nossa. Como nosso querido Sérgio disse, às vezes até na dificuldade nós queremos ser maior do que o outro. Queremos mostrar que a nossa dificuldade é maior, que a nossa luta é maior, que o nosso conflito é maior, que as nossas dores são maiores. E na verdade não é. Na verdade, as lutas, as dores, as dificuldades que nós passamos vai do modo que encaramos,
Por isso que Kardec colocou bem e mal sofrer. Que nós ainda padecemos? Padecemos. A diferença de um para o outro é como encaramos os padecimentos da vida. Questão 1004. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta: o tempo necessário ao seu melhoramento, o estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de pureza de espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Enquanto nós tivermos o orgulho e o egoísmo exacerbado, nós vamos continuar sofrendo. Nós não tenhamos dúvida disso. Nós só vamos encontrar paz quando nós entendermos o que é a Terra. Recentemente gostei muito de uma colocação num discurso do Papa Francisco, quando ele coloca: os católicos precisam saber de onde vieram, quem são e para onde vão. Basicamente isso é a doutrina espírita. De onde nós viemos? Quem nós somos? Para onde nós iremos? E, logicamente, quando eu começo a perceber que a vida se impõe dessa maneira, eu começo a perceber que há uma necessidade de eu começar a vergastar esses mecanismos de homem velho, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, para começar a trabalhar pelo campo do bem. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Então Paulo vem trazer para nós que a caridade é um tipo de recurso que nós temos a nosso favor, para que possamos quitar as nossas dívidas. Como é que a gente quita as nossas dívidas hoje? Você, querido amigo que está aí nos ouvindo, como é que você quita uma dívida? Ou você leva um dinheiro, ou você leva um cheque, ou você leva um cartão de crédito, ou um cartão de débito, enfim, você paga com alguns recursos ou algumas facilidades que nós temos, mas você tem que ter recursos para isso. Não é assim? Então, como é que você consegue o recurso? Trabalhando, se esforçando, e aí você vai compondo a sua vida dessa maneira, vai ganhando e vai gastando. Assim é a nossa vida. Nós fomos adquirindo, pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, muitas coisas para nós. Segundo o livro Libertação, André Luiz diz que nós estamos há 40 mil anos lutando contra a razão. Ou seja, nós estamos aqui querendo lutar e sobreviver sem compreender e sem usar a própria razão para saber o que é a vida. Então, exatamente essa resposta vem nos mostrar até quando vai o sofrimento. Até o momento que nós entendermos o que é a lei do bem, do amor e da caridade. Esta resposta que o nosso querido Sérgio acabou de comentar foi dada pelo espírito de São Luís, que era o protetor de Kardec, quem dirigia as atividades, o Instituto Parisiense de Estudos Espíritas, fundado por Allan Kardec, o primeiro centro espírita que nós tivemos aqui na Terra. Então nós vemos a importância da interação, de compreensão do sofrimento. Porque quando nós compreendemos o sofrimento, nós deixamos aquele ar de que nós somos vítimas e passamos a ter aquele ar de responsabilidade. Se eu errei, olha como Deus é generoso, está me dando uma oportunidade para que eu possa repará-lo. Questão 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Resposta: parece mais longo. O sono não existe para ele, só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação. O tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Então a gente percebe que o infinito é nosso tempo, ou seja, teremos todo o tempo necessário para progredir. É como aquele conjunto de perguntas que se faz no próprio Livro dos Espíritos, falando sobre a questão da reencarnação. Quando pergunta, a reencarnação para todos tem a mesma quantidade?
Todos nós vamos reencarnar o mesmo número de vezes? Não. Tem uns que vai reencarnar com poucas vezes, outros vão reencarnar com mais vezes. Cada um vai reencarnar de acordo com a sua condição espiritual e com o esforço que fizer para alcançar o bem. Por que eu digo isso? Porque a reencarnação é matrícula que nós fazemos na abençoada escola chamada Escola Vida. Cada um de nós viemos à baila numa encarnação para a nossa evolução. Fato é que muitos ficam estacionados durante muitas existências. E aí, consequentemente, essas pessoas vêm quantas vezes for necessário. Talvez aí a gente consiga enxergar um pouco o amor de Deus, que permite que nós sejamos ou que fiquemos estacionados, mas ao mesmo tempo nos dá a oportunidade. Diz um dito popular, seja pelo amor, seja pela dor, todos nós vamos crescer. É que nós ainda somos meio como masoquistas nessa parte, gostamos de sofrer, porque a gente gosta de se fazer de vítima. Você já parou para pensar nisso, querido telespectador? Nós gostamos de querer ser vítima. Às vezes, eu vou dar apenas um único exemplo. Às vezes chega alguém perto de nós e diz assim, nossa, hoje eu estou com a minha dor de cabeça atacada. Eu não aguento de dor de cabeça. E nós, para não ficarmos por baixo, sempre orgulhosos como somos, nós sempre queremos confrontar com o outro e ser maior do que o outro. Ah, que isso? Isso não é nada. O meu estômago está queimando, a minha garganta está tampada e o meu carro de estimação. Ou seja, até na dor nós queremos ser mais do que o outro. Por isso, da necessidade de, já que estamos iniciando um ano, já que sabemos que não vamos mudar a nossa personalidade do dia para a noite, o nosso grau evolutivo do dia para a noite, por que não iniciarmos no agora? Por que não começarmos no hoje a repensarmos e a pedirmos a Deus força para fazermos um novo final? Se eu não tenho paciência, por que não aprendamos a técnica de respirarmos e contar até 10? Eu sei que de uma encarnação para outra eu não vou adquirir a paciência, não vou deixar de ser orgulhoso, vaidoso, deixar de ser melindroso, deixar de ser prepotente, mas que eu possa lidar com tudo isto e que estas ferramentas do homem velho não continuem me prejudicando como vem prejudicando até a atualidade. Nós estamos caminhando para o término do primeiro bloco e relembramos que todos os domingos às 18 horas realizamos o Evangelho no Lar através da minha fanpage. Então você curta ela, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número, e na minha linha do tempo, às 18 horas, horário de Brasília, nós iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, em direto. E você é o nosso convidado. Não sai daí não, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, o intervalo é muito rápido, não é? É porque o tema é palpitante. Eu sei que você está aí sentado, aguardando esse momento para continuarmos essas questões do Livro dos Espíritos que nos falam um pouquinho da nossa evolução, que nos falam um pouquinho por que nós sofremos, por que a dor bate a porta de nossa casa. Vamos dar continuidade no estudo, André Luiz? Vamos sim, mas antes gostaríamos de convidar o nosso telespectador a interagir conosco. Qual a sua sugestão para melhorarmos o programa ABC do Espiritismo? Qual a sua sugestão para fazermos em 2018 melhor do que fizemos em 2017? Entre em contato conosco através do nosso e-mail. O e-mail de Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. A sua mensagem ela é muito importante. Dando continuidade, a questão 1006, Kardec questiona: a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? E a resposta foi dada por São Luís. Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de que arrepender nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os
apenas simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces. Mais cedo ou mais tarde, ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se ele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. É por isso que nós sempre falamos que é um conjunto de perguntas e respostas que não tem muito como avançar por outros caminhos, porque é um conjunto de perguntas e respostas muito simples, não tem muito o que fazer, não tem muito o que buscar, diferenciar, porque é muito simples. O que você fez, o que você plantou, você vai ter que colher. A ciência diz que nós vivemos um mundo de ação e reação. Paulo, no campo religioso, diz que o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Nós vivemos como aquele bumerangue, aquele brinquedinho de criança, que até os adultos também gostam. Então é uma coisa interessante que existe uma técnica a você jogar ao ar. Do jeito que você joga, aquilo retorna e volta a você com a mesma velocidade que você imprimiu naquele brinquedo. Esse bumerangue é exatamente a nossa vida. O que nós plantamos, nós vamos ter que colher. É por isso que nós estamos hoje falando do planejamento para 2018. O que você vai querer ser em 2018? Vamos procurar ser um pouco mais caridosos? Vamos procurar amar um pouco mais? Vamos procurar na nossa casa espírita? Ou se você não é um espírita, é um simpatizante, vamos procurar no bairro que você mora uma casa de repouso, uma creche, alguma coisa que você possa ser um voluntário. Vamos gastar algumas horas por semana para trabalhar em prol daquele que precisa. Você vai ver o que é a felicidade. Você vai perceber que o seu coração vai ficar repleto de alegria. É isso que falta para nós. Eu me lembro, André, quando, exatamente no dia do aniversário da avó, da minha mãe, o aniversário da minha filha, também tive um episódio nessa data que foi, a Soraya teve a perda de uma criança, um aborto natural nesse dia, 3 de junho, como também foi o dia que eu tenho uma carta assinada do dia que eu entrei na casa espírita, porque recebi uma psicografia, e aquela psicografia que uma amiga recebeu do centro, eu fui pela primeira vez para tirar a orientação, e ali então veio uma frase que eu me lembro até hoje, que diz assim: você só vai encontrar a paz quando você encontrar o trabalho no campo do bem. Siga Jesus e ele há de te acompanhar. Essa frase me marcou muito, porque é onde a gente percebe que realmente a paz é o que nós mais buscamos, mas ainda é o que mais há de conflito dentro de nós, porque ainda temos aquele misto da paz e da guerra, porque nós ainda somos a guerra, porque nós ainda temos o homem velho. Imaginemos que a paz é a figura do homem novo, a guerra, a figura do homem velho. E os dois estão em conflito. Por isso, a grande necessidade de irmos fazendo com que a guerra seja eliminada de dentro de nós, para que a paz possa invadir todo o nosso coração. E quando o nosso coração estiver invadido pela paz, nós vamos fazer coisas maravilhosas, como nos ensinava Chico Xavier. Se é difícil entendermos a paz, imagina a dificuldade de sentirmos e vivenciarmos o que vem a ser a paz. Mas não podemos desanimar. Eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando podem estar com um familiar nos últimos momentos
devido às dificuldades de saúde. Muitos podem estar nos acompanhando devido a esta crise, que muitos lares foram abatidos, a crise financeira, em que bate o desespero, em que todos os meses vêm as contas naturais e busca-se um emprego e não se adquire. São nesses momentos que esse Jesus mais nos ajuda. Mas como, André? Se eu preciso de um emprego e não arranjo? Se eu preciso dar saúde para mim ou para um familiar e eu não tenho? Mas são nesses momentos que nós somos convidados a colocarmos em prática o que este evangelho de amor nos é convidado, a vermos que tudo tem um objetivo. E agora nós vamos para uma outra questão para darmos continuidade neste estudo no programa de hoje. Questão 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Resposta: há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. É lógico, nós nascemos, como disse Jesus, simples e ignorante, para um dia alcançar o apogeu da evolução. E essa evolução depende única e exclusivamente de cada um. Há pessoas que ficam muito tempo, milênios até, vários milênios, concentrado no mal. É um direito que ele tem. Ele não tem a obrigação de avançar. Todos nós podemos estacionar, Deus permite. Logicamente, reservando para nós determinados momentos dentro da evolução, às vezes até de sofrimento. Mas isso não é Deus que impõe a nós. Somos nós que vivemos um mundo de ação e reação, pela qual a nossa vida se faz dentro de um conjunto de leis, que nós chamamos de leis soberanas, e leis imutáveis. Por que imutáveis? Porque não se modifica. São leis tão perfeitas que elas têm todo aquele bojo de perfeição, porque foram leis criadas por Deus. E esta resposta foi dada pelo Espírito de São Luís. Questão 1008, perguntada por Kardec, também respondida por São Luís. A duração das penas depende sempre da vontade do Espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo determinado? Resposta: sim, há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não desejava senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar. Nunca é estéril. Logicamente, Deus nunca dá uma oportunidade para que nós possamos perder essa oportunidade. A oportunidade é sempre com aquela ânsia de que nós vamos aproveitar. Logicamente, aí depende de nós. A pena, ela varia de acordo com esse conjunto, como nós estamos explicando, de leis naturais que nos cerca. Dessa maneira, nós muitas vezes viemos num processo de reencarnação programada, ou, nesse caso, uma reencarnação compulsória, até que um dia nós vamos tendo a oportunidade de fazer uma programação, mas enquanto isso, vamos ter que viver num mundo de provas e expiações e vivendo também dentro de um quadro que é o chamado, aquele quadro de a busca do nosso aperfeiçoamento, que isso pode demorar muito tempo. Nós estamos no primeiro programa de 2018 e uma vez mais nós gostaríamos de mencionar a importância que você, querido telespectador, tem para nós quem apresentamos. Se você tem alguma dúvida, nos envie. Se você tem alguma sugestão, nos mande, para que nós possamos fazer o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior, um programa cada vez mais dinâmico, mais interativo, em que a sua participação, a sua opinião, o seu comentário é de fundamental importância tanto para mim quanto para o nosso querido Sérgio. E eis os nossos meios de comunicação. Você pode entrar em contato pelo e-mail. O do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br.
Você também pode entrar em contato conosco através do Facebook. E já vamos aproveitar a oportunidade e falar também do Evangelho no Lar. Mande a sua solicitação de amizade para o Facebook do Sérgio Vilar, procurando por Sérgio Vilar, como você está vendo na sua telinha, e você curta a minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Você pode acompanhar conosco, participar conosco, fazer o Evangelho no Lar conosco através da minha fanpage. Então, todos os domingos, às 18 horas, só se atente você que mora fora do Brasil, que é às 18 horas, horário de Brasília, e você é o nosso convidado. Mas como funciona, André? Na minha linha do tempo, nós iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto, em que no Evangelho nós fazemos a prece, pedimos força pela nossa semana que está iniciando, os amigos espirituais colocam os remédios que nós necessitamos no copo com a água fluidificada. Então o Evangelho, você é o nosso convidado especial. É verdade, André. Então, rapidamente, vamos dar uma palavra de estímulo para o ano de 2018. Que o ano de 2018 possa ser de muita paz, de muitas realizações, de muitos sonhos sendo concretizados no âmbito material, mas que possamos também dar um valor um pouco maior para o lado espiritual. Que 2018 seja de muita paz para todos nós. São os nossos sinceros votos de muita paz, mas de muito trabalho, de muito esforço e de muita dedicação em nome de Jesus. Vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. O nosso abraço, o nosso carinho, um feliz 2018, muita paz no coração de todos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.